Estamos aí, ó, Direito Constitucional. Sou a professora Jéssica e estarei ministrando a vocês a melhor matéria do curso de Gestão e Segurança Pública. Qual é? Direito Constitucional, pessoal. Estou muito feliz de ter vocês aqui comigo. Esse calor de vocês aqui dá ânimo, dá gás aqui pra gente aprender Direito Constitucional. Espero que você já esteja com a pose de vencedora aí. Nada de estar sentado, escanchelada aí de qualquer jeito no sofá, sentado. Não. Que é coisa séria. Já senta aí, ó, já apruma nessa cadeira, barriga pra dentro, peito pra fora, cabeça erguida, né, pra dar aquela gás aí no estudo, pra ter posição de vencedor, pra gente começar a estudar Direito Constitucional. Sentou? Aprumou? Espero que os senhores já tenham aí do seu lado uma folha ou um caderno. Caderno, né, gente? Um caderno, pessoal aqui de Goiânia. Caderno. Espero que você já esteja aí do lado com seu caderno, sua caneta e sua Constituição Federal, viu? Porque pra gente fazer um excelente curso de Direito Administrativo, a gente vai precisar desses ingredientes e os que eu falei lá na outra unidade, tá? Então esteja aí com o seu caderno, se não dá um pause aí, vai lá, pega um caderno, baixa a Constituição e volta pra cá pra gente aprender Direito Constitucional e ser aprovado no concurso público, que eu quero ir lá na festa de aprovação de vocês, tá? Estarei orgulhosa, todos nós estaremos orgulhosos de você. E aí, pra gente não perder tempo, não ficar enrolando muito, vamos começar? E eu queria perguntar pra vocês o que é uma Constituição. Como dito inicialmente na outra unidade, aqui primeiro que a gente precisa entender, nós vamos tratar o quê? De todas as constituições, da teoria geral aí da Constituição, tá? Não vai ser só a nossa Constituição inicialmente. Até pra gente entender ela, a gente vai ter que entender essa parte aqui. Então, essa aqui eu estou tratando o quê? De todas as constituições, toda a teoria aplicada às constituições que existem, tá? E o que é uma Constituição? Hein, galerinha? Uma Constituição, como eu já disse, ela serve para organizar a estrutura do Estado. É nela que eu vou ter forma de governo, forma de Estado, o regime político, a organização das instituições. Depois, ela vai servir para quê? Para delimitar o poder do Estado, tá? E por último, e não menos importante, o que essa Constituição vai trazer? Ela vai descrever os direitos, tá? E garantias fundamentais. De quem, galera? Do ser humano, do indivíduo. Isso aí é o que eu vou encontrar numa Constituição, tá? E aí eu falo, a Constituição serve para delimitar um poder. Isso nasceu onde? Quando, professora? Isso nasceu com um movimento que nós chamamos de constitucionalismo. Vocês precisam entender isso aqui para vocês entenderem o direito constitucional. O que era o constitucionalismo? Era um movimento político e social com origens históricas bem remotas, lá do início da civilização, que pretende, em especial, fazer o quê? Limitar o poder arbitrário do Estado. O constitucionalismo, ele vem o quê? Para limitar esse poder. Por isso que eu falo que ele possui o quê? Dois objetivos, tá? O primeiro objetivo do constitucionalismo é o quê? Limitar o arbítrio
e o abuso de poder do Estado. Tá? Além disso, ele vem afirmando as constituições como um instrumento de organização, ó. Constituições como instrumento de organização. De quem? Do Estado, tá? E ela coordena aí também o poder político. O constitucionalismo, ele passou por uma evolução histórica. E a doutrina conhece dois movimentos importantes. Eu tenho o antigo e depois eu tenho o constitucionalismo moderno. E quem foi o marco que separou o antes e o depois? O antigo e o moderno. Sabe aquela coisa? Antes de Cristo e depois de Cristo? Como é que funcionou isso aqui? Muito simples. Eu tive a mudança, o marco entre o antigo e o moderno foi esse, ó. Foi a Constituição dos Estados Unidos em 1787 e a Constituição da França lá após a Revolução Francesa. Essa Constituição de 1791. Esse aqui foi o marco que fez o quê? Dividiu o constitucionalismo entre o antigo e o moderno. No antigo, eu tinha sim essa questão de delimitar o poder do Estado. Só que eu não tinha as constituições escritas, tá? Eu não tinha uma lei assim que falava, olha, Estado, você tem que cumprir isso, 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 isso. E além de eu não ter uma Constituição escrita, essas leis poderiam ser reformadas sem formalidades. Então, olha, no decorrer das eras, a gente teve faraó, a gente teve imperador, a gente teve os czar, a gente teve reis, teve tudo aí para governar, os poderes absolutos. E esses poderes absolutos eram o que mandava e desmandava, independentemente se tivesse lei ou não, porque eu não tinha uma Constituição que regia totalmente o Estado, que delimitava esse poder. Hoje o rei mandava, ó, determinada lei é isso. Amanhã já era outra. Eu já vi isso aí, ó, você que assiste séries e tudo mais, principalmente da época do rei. Eu vi a situação assim que a série abordou. A menina tinha ajudado lá, a ama tinha ajudado a rainha a cometer adultério contra o rei. Aí elas foram presas, a rainha foi decapitada, pronto, acabou. E aí essa ama, ela se declarou louca, que ela tinha uma imputabilidade mental e tudo mais. Aí, o que acontece? Os advogados falaram pro rei, não, ela não vai poder ser condenada porque ela está louca. Aí o rei falou assim, que coisa o quê? Ela vai ser condenada assim, hoje eu revogo e as pessoas que têm deficiência mental, que tá com problemas mentais, elas também serão apenadas. Viu que eu não tinha uma segurança jurídica nessa época? Então, essa constitucionalismo ele ainda era muito tênue antes das constituições dos Estados Unidos e da França. O poder podia mudar, as leis podiam mudar sem nenhuma formalidade. Tá entendendo, galerinha? Espero, tá? Depois você lê o material também, continua com dúvidas, entra lá no tutor online e conversa com a gente, tá? E depois, houve a Constituição dos Estados Unidos de 1787. Ó, nós temos uma Constituição, ela que vai delimitar os poderes do Estado. Revolução Francesa, houve um rompimento, mandaram matar o rei, decapitou o rei, a rainha e tudo mais. A burguesia ascendeu, né? Cresceu. E aí eu tenho a Constituição na França em 1791. Essas duas foram um marco para o constitucionalismo moderno. No constitucionalismo moderno, eu tenho o quê? As constituições passaram a ser escritas e começaram a serem criadas pelo poder constituinte originário. Poder constituinte a gente vai ver ainda em uma unidade só para ele, ok? E além disso,
as constituições passaram a ser o quê? As fontes primárias de toda a produção normativa. A Constituição, ela vai ser a fonte para eu criar outras leis, tá? E por último, a gente também, a doutrina, vem trazendo agora o que nós chamamos de, vamos colocar aqui, neoconstitucionalismo. Neoconstitucionalismo, tá? Constitucionalismo. Eita, professora, que palavra gigante! É uma palavra imensa, mas vocês precisam saber. Ela começou a partir do século 21. Seja bem recente aí. O que eu tô falando aí desse neoconstitucionalismo? Tá, tenho normas escritas que delimitam o poder, certo? Certo, beleza. Mas tá, eu tenho essa norma limitando o poder, mas eu tenho que buscar o quê? A eficácia dessa Constituição. Ela vai limitar o poder, mas será que esse poder está sendo limitado mesmo? Será que esse poder, o poder público, o Estado, ele está obedecendo o que está nessa Constituição? Então, é isso que propõe o neoconstitucionalismo. Para que também que ele propõe isso? Para concretizar os direitos fundamentais, tá? Isso aqui é o principal objetivo do neoconstitucionalismo. Tranquilo, pessoal? Essa introdução aí para vocês entenderem constitucionalismo, o que é uma constituição. Fácil, né, pessoal? Tranquilo, uma coisa serena. Constitucional é isso. Essa coisa paz e amor, tá, gente? Não é um bicho de 7 cabeças. É muito fácil, muito tranquilo. Vocês vão ver, quando vocês começarem a responder exercícios, acertarem, vocês vão ver tanto que é fácil. Constitucional é lindo, muito mais fácil que penal. Vocês vão ver. Muito mais fácil que língua portuguesa. Língua portuguesa. Constitucional ainda consegue ser mais... E raciocínio lógico. Puta merda, o que é aquele negócio? Nem é de Deus aquele trem. Mas cai lá na sua prova. Constitucional ainda sai na frente. Por quê? Vão ser questões que você vai gabaritar. Te garanto. Faz um curso excelente aí de Direito Constitucional, lógico. Todo um curso excelente. Mas Constitucional, se cair 6 questões lá, é obrigação sua acertar aquelas 6 questões, gabaritar aquelas 6 questões e levar para casa. Vai ser as questões que farão a diferença aí na sua aprovação. Tá bem? Entendemos aí? Neoconstitucionalismo, o que é uma Constituição. Mas vocês viram aí que eu fiquei falando Estado, 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 Estado. E aí, a gente precisa entender o que é um Estado, galera. Não adianta nada eu ficar falando aqui se a gente não entender o primordial. O que é um Estado? Paguei? E o que é um Estado? Né? Que é um Estado? Quer anotar aí no seu caderno? Anota aí, eu vou ditar para vocês. O Estado é um povo situado em um território, sujeito a um governo soberano, organizado sobre uma ordem jurídica imposta por ele. De novo, é um povo situado em um território, sujeito a um governo soberano, organizado sobre uma ordem jurídica imposta por ele. Bem tranquilo, certo? Anotou aí no seu caderno? Desse conceito aí que você anotou, a gente consegue tirar o quê? 3 elementos essenciais do Estado que caem em prova de concurso e você precisa decorar. Quais são? O primeiro é o povo. O povo, pessoal, tá aí, ó. É um povo situado em um território. Mas quem é esse povo, professora? Todos nós aqui? Não, o povo, gente, e é bem característico, ó, são os nacionais.
vão ser aqueles que estão descritos lá no artigo 12 da nossa Constituição Federal. São aqueles indivíduos que têm um vínculo político e jurídico com quem? Com o Estado. Quem são? Os nacionais. Brasileiros natos e brasileiros naturalizados. Pode ficar calmo, não precisa dar um estilica aí agora na cadeira não. Que eu vou explicar para vocês com mais detalhes quem são esses brasileiros natos e naturalizados quando nós estivermos falando sobre nacionalidade. Quando a gente for falar de nacionalidade, eu vou explicar bem direitinho aí para vocês. Beleza? Mas o que vocês precisam entender aqui que são os nacionais. Povo são os nacionais que estão lá no artigo 12. Brasileiros natos e brasileiros naturalizados. Ok? Tranquilos? E aí que eu falo pra você. Tem que sair do senso comum, certo? Larga o senso comum aí, porque se cair aí na sua prova, você vai ter que saber que povo, vou até pegar um canetão preto aqui, ó, é diferente de população, cidadão e nação. É diferente? Nossa, professora, sério, é diferente? Sim. Essa galera aí, esses quatro, são conceitos totalmente diferentes. E você precisa saber, e eu trouxe aqui para você. População, ela está relacionada a uma questão numérica, tá? Daquelas pessoas que estão ali naquele território. A população, elas podem ser os brasileiros natos e os naturalizados, que são quem? Os nacionais. Os cidadãos, continuando, naturalizados. Mas os estrangeiros, que são aquele pessoal que vem de fora, lá são de outras nações, de outros países. E mais os apátridas. Os apátridas são aqueles que não são nacionais e nem estrangeiros, porque eles não possuem um vínculo jurídico político com o Estado. Eu vou explicar lá sobre nacionalidade, a gente vai tratar dos apátridas. Depois, eu tenho cidadão. Quem são cidadão? Ah, todo mundo é cidadão? Todo nacional é cidadão? Não, Nanina, não. Os cidadãos são aqueles indivíduos que estão gozando dos seus direitos, continuando aqui, ó, seus direitos políticos. Uma criança lá de 12, de 8 anos, ela é um cidadão? Não. Por quê? Ela não tem os seus direitos políticos. Agora, uma pessoa com 18 anos, com 20 anos, 30 anos, que está registrada lá na Justiça Eleitoral, que está exercendo os seus direitos políticos, ela é um cidadão, tá? Cidadão, viu, galerinha? E por último, eu tenho o quê? A nação. O que era uma nação? A nação são um grupo de indivíduos que têm laços em comuns. São esses indivíduos, é um grupo de indivíduos em determinado território que possuem alguns laços. Esses laços podem ser culturais, econômicos, podem estar relacionados a costumes, tá? A religião, entre outros. Bem fácil. Cuidado, se cair lá na sua prova falando que um elemento do Estado é população, um elemento do Estado é cidadão ou nação, essa resposta está errada, tá? Quem é o elemento do Estado? O povo. Eu trouxe esses três para vocês entenderem e não misturarem, tá? E depois, outro elemento que a gente tira aí, ó, é quem? O território.
Um território. O que é um território? É um espaço que delimita a atuação da soberania. É a delimitação da soberania. Esse espaço aí. Esse espaço pode ser um espaço geográfico. Eu vou ter as delimitações geográficas, por exemplo, até aquele rio ali é o Estado brasileiro. Até aquela mata ali é o Estado brasileiro. Aquela despenhadeira ali é o Estado brasileiro. Até essa faixa continental aqui é o Estado brasileiro. Isso eu tenho o quê? Questões geográficas que vai delimitar. Depois eu também tenho o quê? A lei. Alguns lugares vão ser considerados territórios brasileiros porque a lei determina. É o que nós chamamos de extraterritorialidade. Lá no nosso Código Penal vai falando que aeronaves, embarcações lá que obedecem a alguns critérios são considerados o quê? Território brasileiro. E por último, o último elemento aí que nós tiramos do Estado é quem? A soberania. A soberania. O que é essa soberania? Essa soberania, ela se divide em duas. Eu tenho a soberania externa. Quase que eu dei a resposta, gente. Passando a carroça na frente dos bois. Então, a soberania externa. E eu tenho a soberania interna. Certo? A soberania externa está relacionada à independência. A independência do Brasil. Sim, ele é um país independente lá. E isso está, quando eu falo externo, eu estou falando lá fora, na comunidade internacional lá, a relação do Brasil com os outros países do planeta Terra. Bem fácil. E aí, ele tem o que? Essa independência. Oxi, gente, vocês nem me avisem que o trem tava feio. Independência. Professora, tá escrevendo muito rápido, tá pensando, falando, dá esses bugs. Mas tá certo, a independência. Concurseiro é assim, você vai ver, daqui a uns dias você tá comendo palavra aí, porque você quer aprender o conteúdo rápido, tem que escrever, aí você vai engolir palavra, não vai julgar a professora, igual você tá julgando aí agora, né, seu infeliz? Enfim, independência. Relações internacionais. Como eu falei, é o Brasil na comunidade internacional. A única vez que o Brasil foi dependente de algum país foi quando ele foi colônia de quem? De Portugal. Lá ele tinha uma dependência daquele país. Deu o grito de independência, o Brasil passou o que? Ser um jovem adulto independente, sem depender de ninguém, tá bem? E é isso que eu estou querendo dizer quando eu falo da soberania externa. Depois eu tenho a soberania interna. Essa soberania interna está relacionada ao poder supremo. Ou seja, o Estado brasileiro vai ser o último a dar a palavra. E ele vai exercer esse poder supremo como, galera? Por meio do poder executivo, pelo poder legislativo e pelo poder judiciário. É assim que essa soberania interna é exercida. O executivo vai administrar o país, o legislativo vai criar as leis e fiscalizar o executivo. A gente sempre esquece desse finalzinho aí do legislativo. Ele cria a lei, mas também ele faz o quê? Ele fiscaliza o executivo. E o judiciário, ele vai aplicar a lei ao caso concreto. Isso aí é a separação dos poderes de Montesquieu. A gente vai ver com calma aí, quando a gente estiver falando sobre a organização política do país e tudo mais, lá na frente. Poder executivo, legislativo e poder judiciário.
Só que eu trouxe aqui para vocês entenderem como esse poder é exercido no nosso país, como o poder supremo é exercido. Executivo, legislativo e judiciário. Já pergunto para vocês aí, para tudo. E esse carinha aqui, ó. E o Ministério Público? Ele faz parte desse poder? Não, o Ministério Público não faz parte desse poder supremo. O que ele é? Um fiscal da ordem jurídica. Ele está lá nas funções essenciais da justiça, tá? Aqui ele não faz parte desse poder. A gente acha que existe um quarto poder e esse quarto poder é o Ministério Público? Não. Tem 3 poderes independentes e harmônicos entre si. Executivo, Legislativo e Judiciário. Professor, o Ministério Público está dentro do Judiciário? Também não. Fiscal da ordem jurídica, coloca ele de lado. Função essencial, a justiça. Não erra. Se cair na sua prova, se errar, você vai ver, viu? Então marca um hashtag grandão aí pra você não errar. Tranquilos? Deu prazo aí? Qualquer coisa, dá um pause e anota tudo isso aí no seu caderninho, tá bom? Vou apagar correndo aqui pra gente finalizar essa parte introdutória de direito constitucional com mais um assunto que pode cair na sua provinha, que é relacionado ao termo Constituição. Termo Constituição. Tá, professor, só falou que ela delimita o poder, que ela vem falando aí como é a estrutura do Estado, quais são os direitos e garantias fundamentais, mas essa concepção aqui, ó, do termo Constituição, termo Constituição. E aí? A doutrina traz várias, mas eu vou trazer aqui para vocês 3 que despencam em concurso público e vocês precisam saber. A primeira está relacionada ao sentido sociológico. E o criador dessa teoria aqui, ó, desse sentido, dessa concepção, é quem? Ferdinand Lassalle. Ele que é o pai dessa concepção de Constituição. O que ele vem dizendo? Ó, a Constituição, ela é a soma dos fatores reais de poder, ó, fatores reais de poder. Como assim, professora? A Constituição, ela tem que ser um reflexo da sociedade. Quais são os anseios da sociedade deverão estar escritos em uma Constituição. Se eu não tiver esses anseios que a sociedade quer nessa Constituição, ela vai ser o quê? Uma simples folha de papel. Se a sociedade está precisando de educação, saúde, dignidade da pessoa humana, eu coloco ela aí nessa Constituição. E ela vai ter essa concepção sociológica. Depois, por outro lado, eu tenho a concepção no sentido político. E essa aqui, ó, o pai dela é Carl Schmitt. Ele que é o criador dessa concepção. Pessoal, errei aqui, ó. Dá um pausa aí. Espero que vocês não tenham copiado. Se copiou, perdão. Não leve para o coração, tá? Carl Schmitt. E ele vai falar o quê? Que essa Constituição, ela é uma decisão política. De quem? Do detentor do poder. Diferente do que acontece no sentido sociológico, que é um reflexo da sociedade, aqui no político não. No político eu vou trazer o quê? Ops! Aqui é uma decisão política que vai estar lá nessa Constituição só o que o detentor do poder quer.
Ah, a sociedade está precisando de saúde, educação, dignidade. Não quero falar sobre isso não. Quero falar o que eu preciso. Eu quero trazer censura, eu quero limitar o poder do Estado, limitar o poder do povo e tudo mais. Vem nessa Constituição política. E por último, a gente tem no sentido jurídico. O pai dessa aqui, ó, é Hans Kelsen. Ele vai falar que a norma, que uma Constituição, agora ela passa a ser no mundo do dever ser. Tá? No dever ser. E aí que ela é uma vontade racional do homem. Ela é dividida em duas situações. Eu tenho a lógica jurídica, que está relacionada a uma norma fundamental hipotética, tá? Hipotética. E por último, eu tenho a jurídico positivo. Que diz o quê? Que a Constituição é a norma suprema. Eu vou ter uma Constituição para criar outras normas. Ela que vai regulamentar a criação de outras normas. E aí, a gente tem o que nós chamamos de pirâmide de Kelsen. Por quê? A Constituição vai estar lá no topo. Depois da Constituição, nós vamos ter os regulamentos, as leis infraconstitucionais. E abaixo eu vou ter os decretos e os regulamentos. O que são normas infraconstitucionais? Código Civil, Código Penal, Código de Processo Penal, estão abaixo da Constituição. Se eles estão abaixo da Constituição, eles têm que obedecer à Constituição Federal, tá? Se eu tenho uma norma contra a Constituição, essa norma será inconstitucional, ok? E aí eu tenho o Supremo para ele cuidar da nossa Constituição, tá bom? Deu para vocês entenderem essas concepções aqui das constituições? Aqui, sentido sociológico, sentido político e o sentido jurídico. Bem fácil. Você precisa saber o quê? Quem são os pais, quem são os criadores e quais são as principais informações delas. Decisão política, somatório dos fatores reais de poder, a norma jurídica suprema, tá? Que vai radiar para a criação de outras normas. Fácil, fácil. Vamos ver aí como as bancas de concurso cobram essa matéria? Rapidinho aí, ó. Já trouxe aí concepções. Lê os enunciados a seguir acerca das concepções sobre o termo Constituição. Para Ferdinand de La Salle, olha, ela vai sempre trazer o pai. Pai, assim, o criador dessa concepção. Que a entende no sentido sociológico. A Constituição de um país é, em essência, a soma dos poderes reais, dos poderes que regem um país, sendo essa a Constituição real e efetiva, não passando de uma Constituição escrita de uma folha de papel. Está verdadeira, já deixa ela aí. Carl Smith apresenta também o sentido sociológico. Opa, já está errado. Carl Smith apresenta quem? Sentido político. Então essa aí já está errada, não vou nem terminar. Apesar que, ó, decisão política fundamental, concreto, aí sim ela vem trazendo o conceito de decisão política. Depois, uma corrente liderada por Hans Kelsen vê a Constituição apenas no sentido jurídico, sendo a Constituição considerada norma pura, puro dever ser, sem qualquer pretensão à fundamentação sociológica. Está certa, né? Então, assertiva correta, letra D. 2. No que se refere à Constituição Federal e ao poder constituinte originário, o item subsequente. Julgue o item subsequente. O sentido sociológico
A Constituição Federal reflete a somatória dos fatores reais do poder em uma sociedade. Está correto, tá? Resposta certa. Eu estou refletindo. Toda vez que eu falar de sociológico, eu lembro de quê? Eu lembro da sociedade. Eu preciso ter um reflexo. Quais são os anseios da sociedade ali naquela Constituição? E pra gente finalizar, 3. O Estado, consoante o direito administrativo, possui 3 elementos originários indissociáveis, tá? Quais são? O que a gente viu aí? Povo, território e governo soberano. Resposta correta, letra A. Tá vendo? Por isso que eu já trouxe para vocês a diferença entre nação, população, porque a própria questão vai trazendo lá para nós, ó, você viu? Que ela fala sobre nação, ela fala sobre território, tá vendo? Que ela vem trazendo. E você sabe a diferença agora de nação. Nação faz parte do elemento lá do povo, do conceito de Estado? Não, ela não faz parte do elemento do Estado. Por isso que eu trouxe aquela diferenciação, tá bom? Então é isso, pessoal. Vai aí, dá uma esticada e a gente se vê na próxima unidade de aprendizagem. Tchau!